Boa tarde a todos. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos utilizar a apostila volume 3. Vamos abrir aí na página 3, no capítulo 5, o mundo de materiais. Você sabe por que a âncora afunda, mas o navio flutua? Sabe do que são feitas as boias para evitar que as pessoas afundem na água? Os materiais têm características muito diferentes, e isso faz com que um navio e uma boia sejam feitos de materiais distintos. Você já estudou algumas propriedades dos materiais, porém, há muito mais para descobrir. Então, gente, logo no início aí do nosso capítulo, nós temos aí uma imagem, né? Numa praia com vários tipos de objetos diferentes, né? Temos a bola, temos o navio aqui ao fundo, né? E aí eu pergunto, né? Olha o tamanho desse navio e ele está aí flutuando. E parem para pensar que para eles ancorarem, eles jogam uma âncora no mar. Na hora que eles jogam aquela âncora, a âncora afunda. Então, por quê? O navio ele é tão maior, né, que uma âncora e ele flutua e a âncora afunda. Então, ó, prestem atenção. Vamos lá. Continuando. Lá na página 4, na seção Diga aí, está dizendo o seguinte: o João de Barro é uma ave muito comum no Brasil, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse pássaro é personagem de várias lendas e histórias, como a que você vai ler a seguir. O nome dessa ave vem do tipo de ninho que ela constrói. Olha, observem aí, gente. Ao lado, né, a imagem do ninho de João de Barro. O nome dessa ave, gente, vem do tipo de ninho que ela constrói, o qual é feito de barro, palha e pequenos gravetos. O macho e a fêmea constroem o ninho juntos, deixando uma pequena abertura para a entrada. O ninho pode durar muitos anos. Pode ler para mim, Vitor. Vitor Eusébio. Puxa, eu não levantei, não. Vitor, Isadora, então. Vai, Isadora, pode fazer a leitura para mim. João de Barro terminou sua casa. Escolheu um poste de rua para fazer um ninho onde morar. O sofá fez do algodão que soltou do curativo do menino que joga bola no terreno baldio da rua. Cada dia ele faz um machucado novo e esquece do anterior. A banheira fez de tampinha de garrafa para guardar a água da chuva. Fez torneirinha de correr água até encher. Ele não cabe inteiro na sua banheira. Quase fia. É pássaro grande esse João. Primeiro limpa as patas, depois molha as asas e, por último, refresca o bico. Ótimo. Então, número 1. Na história, o pássaro João de Barro usou diversos objetos para mobiliar a sua casa. Grife no texto os objetos que ele usou para fazer o sofá e a banheira. O que ele utilizou para fazer o sofá? Quem é que quer falar? Levanta aí a mão. Fala, Alicia. Algodão do machucado, do curativo do machucado do menino. E o que ele usou para fazer a banheira, Alicia?
Ele usou tampinha de garrafa. Isso, então o sofá ele fez do algodão e a banheira ele fez da tampinha de garrafa. Então vocês precisam grifar aí no texto, né, que está sendo pedido aí na atividade número 1. Número 2. O ninho do João de Barro pode durar muitos anos. Para construí-lo, ele usa barro que seca com o tempo, pequenos gravetos e palha. Sabendo disso, podemos dizer que o ninho é resistente à chuva? Explique a sua resposta. Então, quem é que acha aí? Será que esse ninho ele é resistente à chuva? Quem quer fazer um comentário? Pode falar, Alicia. Ô tia, eu acho que não, porque o barro, mesmo ele seco, se chover, ele amolece novamente. Porque barro é tipo assim, é a terra, né? E aí quando molha, molha tudo aí solta, fica mole de novo. Então acho que não é resistente à chuva. Gente, alguém tem um outro pensamento? Fala, Mirella. Tia, eu acho que sim, é resistente à chuva, porque como tem gravetos e palha, esse material deve sustentar o barro. Então, eu acho que é resistente à chuva, sim. Mais alguém? Fala, Cauã. Fala pra gente, Cauã. Eu também acho porque, como a gente pode observar na imagem, com um pouco de sol, né, com o tempo, o barro fica endurecido e ele ganha mais resistência. Então, eu acho que sim, ele pode ser imune à chuva por um bom tempo. Isso, gente. Na verdade, ele é resistente sim à chuva, né? E principalmente quando fala aí que ele usa o barro que seca com o tempo, tá? Então, só o fato do texto aí falar que ele dura muito tempo, a gente já sabe que ele é resistente à chuva, sim. E quanto ao barro, gente, ó, por exemplo, aí na nossa casa, será que nada na nossa casa é feita de barro, né? Por exemplo, o tijolo, ele é de barro, né? Algumas telhas também. Então, gente, ele é resistente sim à chuva. Então, vamos lá. Então, a resposta é sim. Propriedades dos materiais. Quem pode fazer a leitura desse primeiro parágrafo para mim? Rebeca. Rebeca levantou a mão? Sim, tia. Então, pode fazer a leitura, Rebeca, desse primeiro parágrafo. O barro é de algodão e a tampinha de garrafa, usada pelo João de Barro, construída de matéria e de matérias de características, também chamadas de propriedades. Algumas características são gerais. Isso vale para qualquer material. Por exemplo, todos os materiais têm massa e volume. Então, gente, olha só. A Rebeca leu aí que matéria tem características. E aí eu coloquei um quadrinho do lado. Que matéria, gente, é um conceito genérico usado para tudo que existe. Tá? Então, tudo que existe é constituído de matéria. E material se refere a um tipo específico de matéria, com características próprias. Tá? Então, vamos lá. A massa. Quem vai ler para mim esse parágrafo aí? Pode ler, Ana Clara. Ana Clara tá aí? Então, Esther, lê pra gente esse parágrafo da massa. A massa de um objeto está relacionada a A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que ele representa e pode ser obtida por meio de uma balança. Por exemplo, muitos produtos que compramos no mercado vêm com a informação da massa no rótulo. Compare as duas embalagens de produtos representadas a seguir. Qual delas tem mais massa? Então, olha só. Nós temos aí um pacote de arroz e um de feijão. O pacote de arroz tem 5 quilos
e por isso a sua massa ela é maior que o pacote de feijão, né, que tem apenas 1 quilo. O pacote de arroz tem mais massa que o pacote de feijão, pois tem maior quantidade de matéria. E aí, gente, eu preciso fazer, né, essa observação. A massa do corpo, né, ele se refere à quantidade de matéria que ele apresenta. E usualmente, nós relacionamos, né, a massa dos corpos ao peso. Entendeu? Ao peso deles. Porém, o peso, ele não é o que a gente pensa e o que a gente tá... eu vou me pesar, né? Não é o seu peso, o que aparece ali é a sua massa, tá? O peso, gente, ele está relacionado à ação da gravidade, tá? Da Terra, ok? Por exemplo, fora do planeta, eu tenho a minha mesma massa, mas não é o mesmo peso, ok? Então, ó, vamos lá. Agora, o volume. Quem pode ler para mim sobre o volume? Pode ler, Mirella. O volume de um objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Por exemplo, para obter a mesma massa de algodão e de feijão, o volume do algodão será maior, pois ele ocupa mais espaço. Observe. Então, olha só, gente. Vamos observar aqui o que é volume, ó. O que falou aqui? Que volume está relacionado ao espaço que ele ocupa. Olha aqui, eu tenho a mesma massa, né? Eu tenho 1 quilo de feijão e 1 quilo de algodão. Mas olha o espaço que o algodão ocupa. E olha o espaço que o feijão, né, está ocupando aí. Ok? Então, ao comprarmos 1 quilo de algodão com 1 quilo de feijão, percebemos que eles têm a mesma massa, mas o volume do algodão, ele é maior. Quem pode ler esse parágrafo embaixo para mim? Pode ler, Ana Carolina. Além da massa e do volume, há outras propriedades que são específicas, ou seja, variam de acordo com o tipo de material. Por exemplo, quando colocamos na água alguns materiais, afundam e outros flutuam. Também existem materiais que são resistentes com a madeira e o ferro, e outros que são frágeis, como vidro e isopor. São essas propriedades que definem o uso desses materiais. Ótimo. Então, ó, vamos lá. Página 6. Flutua ou afunda na água? Você já reparou que alguns objetos flutuam e outros afundam na água? Mas será que você consegue adivinhar se um objeto vai flutuar ou afundar apenas olhando para ele? Vamos testar. Então, gente, isso daqui era uma atividade, né, para a gente fazer juntos. Porém, eu testei, eu fiz, mas o meu espaço aqui, eu não conseguiria colocar e filmar para vocês, né, porque eu uso a câmera do notebook para vocês estarem vendo. Eu fiz e anotei os resultados, tá? E aí vocês vão aí na página 6, tá vendo? Colocar o que acontecerá, o que vocês acham nessa primeira coluna aí, ó. É pessoal, vocês vão colocar o que vocês acham e depois eu vou dizer se afunda ou se flutua, tá bom? Isso aí é lá na página 6. Então, ó, por exemplo, o pote de iogurte, né? Um pote de iogurte vazio. Será que ele afunda ou será que ele flutua? Fala, Luísa. Tia, eu acho que ele afunda, porque ele vai encher de água, então ele pode afundar. Bom, como eu fiz o meu, gente, colocando ele em pé, eu não coloquei ele deitado, eu coloquei ele com a abertura para cima, tá? O meu flutuou, o meu pote de iogurte flutuou. Mas dependendo do pote, com a borda mais estreita, se você colocar ele de lado, ele pode afundar, ele pode encher de água e afundar,
tá? Mas quando você coloca ele em pé, ele flutua. A borracha, coloquem aí o que acontecerá, o que vocês acham? Se a borracha vai afundar Ela flutua, ou se ela flutua. Pessoal, vamos respeitar o nosso combinado que a gente tem? Vamos lá. Isadora, o que você acha, Isadora? O que você colocou? A borracha, ela afunda ou ela flutua? Quem quer falar? Eu. Guilherme? É. Guilherme, vamos lembrar, Guilherme, no nosso combinado, tá? Vamos primeiro levantar a mão. Após eu falar o seu nome. Após eu falar o seu nome, Guilherme, aí sim, ou ela flutua? Afunda. Guilherme falou que ela afunda. Então vamos lá, ela afunda. A rolha, gente, será que ela afunda ou ela flutua? Fala, Amanda. Ela flutua. Ela flutua. E o clipe, gente? O clipe afunda ou flutua? Fala pra gente, Wellerson. Ele flutua. Alguém tem uma outra opinião? Fala, Cauã. Afundará. Então, um falou que afunda, o outro falou que flutua. E aí, gente, os dois estão certos. Olha só, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Eu consigo, devido à tensão, né, superficial, se eu colocar o meu clipe deitado, ele vai flutuar. Agora, se eu colocar ele em pé, ele afunda imediatamente. Então, ele pode flutuar ou ele pode também afundar, tá? Os dois estão certos. Eu não sabia disso. Emerson e também o Cauã. Vamos lá. A chave. Será que a chave, ela afunda ou ela flutua, Vitor? Afunda. A chave, ela afunda. O lápis afunda ou flutua, Ian? O lápis, ele flutua. Ele flutua. Bola de isopor. Afunda ou flutua, Mirella? Flutua. Flutua. E o parafuso, Andressa? Afunda. Ele afunda. Parabéns. Tá? Isso aí. Então, ó, continuando. Vamos lá. Lá na página 6. Observem aí agora no quadro de vocês e vocês vão responder quantas previsões do que ia acontecer com os objetos vocês acertaram. Essa questão aí é uma questão pessoal. Cada um vai fazer o seu, tá? 2. Que características dos materiais interferem em sua capacidade de flutuar ou não na água? Quem quer falar para mim? O que acha? Né, nós acabamos de ver, né, de estudar algumas características aí. O que vocês acham aí que esses materiais tiveram essa diferença? Fala, Ian. Peso. O peso. O peso? A tia Renata acabou de explicar a diferença entre peso, de massa, que peso é uma força aí, né? Cadê? Massa que... Então, gente, ó, as características são a massa e o volume dos objetos, tá bom? Então, as características são a massa e o volume dos objetos. Agora, vamos lá para a página 7. Densidade. O que define um objeto? O que define se um objeto
flutua ou afunda na água é a sua densidade. A densidade de um material depende da combinação entre massa e volume, ou seja, quanto maior for a massa em um determinado volume, maior será a densidade. Objetos cheios de ar, como boias e bolas, são menos densos que a água e por isso tendem a flutuar. Objetos mais densos, que a água, eles afundam. Então, na nossa experiência lá, os objetos que afundaram foram os objetos que têm uma densidade maior que a densidade da água. E é por isso que eles afundam. Quando brincamos com um grande beijo e até a próxima!